Olá, graça e paz, tudo bom com você? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o pacto de Deus com o homem e vamos tomar como base a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster. Mas certamente nós iniciaremos com a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, deu a quem? Ao homem, a Adão, bem como a Eva, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem repassada por Deus a Adão. Então, a gente, nesse vídeo, vai falar sobre o pacto, embora nessa passagem e em outra passagem, entre os capítulos 1 e 3 de Gênesis, não haja a palavra pacto, no hebraico a palavra berit, embora não haja lá essa palavra, certamente que nós encontramos aqui o conceito de pacto. Né? Algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia não gostam de dizer que Deus fez um pacto com Adão, pelo fato de que entre Gênesis 1 e 3 não existe a presença da palavra pacto. Bom, mas esse pessoal está muito ligado na palavra e esquece o conceito. É que nem a Trindade, né? Na Bíblia não tem a palavra Trindade. Né? Então, se a gente julgar a Trindade pela doutrina, então a gente não vai crer na Trindade. Né? Julgar a Trindade pela palavra, se a gente julgar a Trindade pela palavra, então a gente não vai crer na Trindade. Portanto, porém, embora a Bíblia não mencione a palavra Trindade, ela traz o conceito da Trindade, ela traz a doutrina da Trindade. Assim acontece também com o pacto. Embora em Gênesis 1 a 3 não apareça a palavra pacto, aparece lá o conceito do pacto de Deus com Adão. A doutrina do pacto nos ensina que, embora os homens devam obediência a Deus como seu Criador, né, isso é importante, essa doutrina ensina que, embora os homens devam obediência a Deus como seu Criador, o homem nunca poderia receber nada de Deus, nenhuma dádiva de Deus, nenhuma bem-aventurança de Deus, nenhuma recompensa de Deus, senão por alguma voluntária condescendência ou por algum ato de bondade da parte de Deus. Então, Deus nunca nos dá nada porque ele se sente obrigado a nos dar. Deus nunca pensa assim, ele andou de acordo com o meu mandamento, então agora estou obrigado a recompensá-lo. Nada que nós temos de Deus é por obrigação de Deus. Tudo aquilo que Deus nos dá é por um ato voluntário de sua condescendência, é por um ato voluntário de sua bondade. Deus é bondoso, Deus é gracioso e ele tem prazer em nos abençoar, e não que ele seja obrigado a abençoar a criatura. Em termos gerais, um pacto feito entre iguais é o acordo ou um contrato entre duas ou mais partes que assumem compromisso mutuamente por meio de um selo, de uma assinatura, de um carimbo. Né? Então, a gente quando fala assim, duas partes iguais, né? Um pacto feito entre duas partes iguais. Então, esse pacto feito entre duas partes iguais é um compromisso. Por exemplo, entre dois reis, né? Entre dois reis que fazem um acordo. Né? Então, ali ninguém é maior, ninguém é menor, os dois são reis. Né? Você pensa num quartel, dois coronéis fazendo um pacto, né? Digamos, o coronel de um batalhão e o coronel de outro batalhão. Ambos são coronéis, ninguém ali é maior, ninguém é menor, ambos têm a mesma patente, coronéis, né? são coronéis. Então, é um pacto feito entre iguais. Ou então, um pacto feito entre senhores de escravos. Então tem o senhor fulano de escravos, né? Tem o senhor fulano, né, de escravos, e tem o também senhor fulano de escravos. Então eles fazem
um pacto. Então ali os dois são senhores de escravos. Então aquilo ali é um pacto feito entre iguais. Iguais. Ali ninguém é maior, ninguém é menor. E esse pacto, que é um acordo, é selado com uma assinatura, né? Eles digitam um documento e ali eles ou assinam, ou colocam um selo, ou colocam um carimbo, cada um se comprometendo em cumprir a sua parte, e certamente que aquela parte que descumprir, a pessoa que descumprir a sua parte deve sofrer as sanções do pacto. Essa palavra, quando então duas partes iguais fazem um pacto, o grego clássico usa o termo sinteke, né? Sinteke, para designar esse tipo de pacto entre iguais. Sinteke, né? Quando a gente volta para a Bíblia e a gente vê a concepção que ela faz de pacto, né? Onde ela mostra que uma parte é muito superior à outra, superior em termos de autoridade, é como, por exemplo, um pacto feito entre o rei e o seu povo. Aí não tem mais igualdade. Aí não tem mais igualdade. A gente aqui não está falando em natureza humana. O rei é maior do que o homem, assim, na sua natureza. Não é isso. Na natureza, o rei e o homem são iguais. Estamos falando aqui em termos de hierarquia, de autoridade. Então, o rei está acima da sociedade, está acima da população. O rei está acima do seu povo. Ou então, um pacto feito entre um senhor de escravo e os seus escravos. Então, também em termos de autoridade, o senhor de escravo está acima dos seus escravos. Então, esse tipo de pacto é diferente do primeiro, né? O primeiro pacto entre iguais é um acordo, né? Que duas partes ou três partes assumem compromisso naquele pacto. Já no pacto feito entre diferentes, o rei e o povo, o senhor de escravo e os escravos, né? Então, esse pacto aí já tem a conotação de que a parte superior apenas comunicava a sua decisão, apenas comunicava a sua determinação e exigências, e a parte inferior estava obrigada a concordar com as determinações e condições que foram soberanamente impostas. Então, o rei não faz acordo com o povo, o rei determina o que o povo tem que fazer, né? O senhor de escravo não faz acordo com o escravo, ele determina o que o escravo tem que fazer. Então, a parte superior toma uma decisão e comunica a parte inferior, dizendo: se você andar conforme essa minha decisão, vai ser bom para você. Se você não andar de acordo com essa minha decisão, vai ser ruim para você. Nos nossos dias, a gente pode comparar isso à promulgação dos decretos e leis dos governos. Por exemplo, essa questão que aconteceu nos nossos dias, né, o que ainda está acontecendo em alguns estados do lockdown, né? Lockdown. Então, isso é um acordo, aliás, isso é um pacto, né? Uma aliança que o governo faz com o povo, mas é uma aliança em que o governo apenas comunica ao povo sua decisão, diz ao povo o que o povo tem que fazer, né? E então o povo deve cumprir isso. Então, a decisão do lockdown, fique em casa, não saia, carros somente quem tem placas ímpares sai nos dias ímpares, quem tem placa par sai nos dias pares, né? Se alguém for pego na rua com um carro no dia ímpar e o carro for par, vai ser parado. Então, um decreto governamental é uma comunicação do governo, é uma comunicação de cima para baixo, né? E compete ao povo cumprir aquela determinação do governo. Caso contrário, o povo vai sofrer as sanções daquele decreto governamental. Em um pacto ou aliança de Deus com o homem, em virtude da infinita superioridade e absoluta soberania do Senhor, o pacto feito com o homem é unilateral e legítimo, né? Então, o pacto de Deus com o homem aqui está no conceito do pacto
entre diferentes, né? Então, Deus não é igual ao homem, Deus não é igual à criatura, Deus é superior à criatura, Deus é soberano. Então, o pacto que Deus faz é um pacto unilateral e legítimo, né? Como criador, como mantenedor soberano do universo, Deus tem o direito de impor a sua vontade ao homem. Por essa razão, o grego usa uma outra palavra para se referir ao pacto entre superiores, né? Mas entre o pacto de Deus com o homem, que é a palavra diateque. Então, como Deus é uma parte superior e ele toma decisões e ele comunica essas decisões ao homem, então a palavra para pacto aí é a palavra diateque. Então, veja, quando duas partes iguais fazem um pacto, a palavra lá designada no grego é sinteque, é um pacto entre pessoas que têm igual autoridade. Quando um pacto é feito entre um superior e um inferior, e nesse caso o pacto de Deus com os homens, então a palavra agora é diateque, porque é uma ordem que vem de cima para baixo, né? E compete a parte de baixo cumprir a ordem que veio de cima. Aquele que não cumprir essa ordem certamente vai sofrer sanções do pacto. Então, por meio de um pacto, Deus se compromete em conferir benefícios aos homens, se estes cumprirem determinadas condições. Aí, nesse pacto, Deus promete abençoar o homem, mas também Deus adverte o homem com relação à consequência ou punição, se o homem não cumprir aquelas condições do pacto. Então, eu quero agora chamar a atenção de vocês para o que a gente pode aprender sobre a doutrina do pacto de Deus com o homem. E aqui, primeiramente, eu quero tratar sobre o pacto de obras, né? O pacto de obras. Na história dessa doutrina, alguns nomes têm sido usados, né? Alguns têm chamado pacto da natureza, outros têm chamado pacto da vida, outros têm chamado pacto edênico e ainda outros têm chamado pacto das obras. Nós preferimos esse termo. Pacto das obras é um termo que é mais absolvido pelos teólogos reformados. O pacto de obras foi o primeiro que Deus fez com o homem. Foi o primeiro que Deus fez com Adão lá no Jardim do Éden, né? Aquilo que nós falamos anteriormente, embora não tenha lá em Gênesis, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, não tenha lá a palavra Berit no hebraico, a palavra aliança, pacto, embora a palavra não esteja presente, o conceito está presente. Porque no pacto nós temos uma promessa e uma condição, né? Em todo pacto nós temos uma promessa e uma condição. Aqui a promessa, se você fizer isso, né? A condição para você alcançar aquilo e tal. Então, no pacto que Deus fez com Adão, nós temos uma promessa. Que promessa é essa? A promessa é a vida, né? Que o homem receberia, né? Se ele obedecesse. E com a condição? Exatamente a perfeita obediência pessoal. Então nós temos nesse pacto nós temos Deus fazendo uma promessa, é um pacto de um superior a um inferior, é um pacto que vem de cima para baixo, é Deus comunicando o que o homem tem que fazer. Nesse pacto Deus faz uma promessa de vida ao homem, uma promessa de vida, mas Deus também estabelece a condição para que o homem receba aquela vida. E qual é a condição? Perfeita obediência pessoal. Ora, se há uma promessa em caso de obediência, em consequência, há uma ameaça de morte caso houvesse desobediência, né? Então, veja, o pacto tem isso. O pacto tem uma promessa, tem uma condição, e o pacto tem também uma ameaça, um castigo. Nesse caso aqui de Adão, a promessa era de vida, se ele não comesse do fruto proibido, e a ameaça era de morte se ele comesse o fruto proibido. Gênesis capítulo 2, que foi o texto que a gente abriu esse nosso estudo, capítulo 2, versos 16 e 17 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós temos aqui, né, nessa ordem de Deus, né, uma promessa de vida. Se Deus diz assim, se você comer
desse fruto, você certamente morrerá. Então, o que é que a gente pode entender disso? Que se você não comer, você viverá. Então, aqui nós temos a promessa de vida e temos a ameaça de morte. A promessa de vida pela perfeita obediência e a promessa de morte se o homem desobedecesse. Então, nós temos aqui a promessa e a condição. Promessa, a vida, condição, obedecer ao pacto de Deus, à ordem que Deus deu. Vejamos agora no segundo pacto, né? Em segundo lugar, o pacto da graça. Então, a gente viu o pacto de obras. Esse pacto não foi cumprido por Adão. Então, Deus fez um outro pacto com o homem. Então, o homem não cumpriu a condição do pacto de obras. Qual era a condição? Lembra? A condição era ele obedecer perfeitamente o pacto de Deus. Era ele não comer daquele fruto. Ele não cumpriu essa condição, mas ele desobedeceu a ordem do pacto e comeu do fruto que Deus havia proibido. Por causa dessa desobediência, ele tornou-se incapaz de ter vida por meio desse pacto. Então, ao invés de vida, o homem agora está debaixo de maldição. Então, por conta da desobediência do homem, da queda do homem, então Deus trouxe uma série de maldição. Trouxe maldição sobre a serpente, que ela rastejaria sobre o seu ventre todos os dias da vida dela, que ela comeria também o pó da terra. Sobre a mulher veio a maldição das dores do parto, né? Sobre o homem veio a maldição da dureza do trabalho e também veio a maldição sobre a criação. Exatamente por conta da maldição que veio sobre a criação, sobre a natureza, é que nós temos aí os terremotos, os tsunamis, temos aí os tufões, os furacões, temos as tempestades, as enchentes, temos as quedas de barreiras. Tudo isso está debaixo do pacote da maldição por conta do pecado do homem. Então, o pecado do homem não foi uma simples falha que ele cometeu, né? Mas foi algo grave que ele cometeu, que trouxe desequilíbrio para a vida humana e também para a criação. Como a ameaça do pacto era a morte, a ameaça do pacto de obras era a morte, ao pecar, Adão morreu. Ele pode não ter morrido na hora fisicamente, mas ele morreu espiritualmente primeiramente, que foi a separação dele e Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus. Daí, quando ele escutou a voz de Deus, ele correu e se escondeu. Então, isso é morte. Morte significa separação. Então, a morte física, embora tenha vindo muitos anos depois, mas a morte espiritual, ou seja, a separação do homem e Deus, aconteceu imediatamente. Então, Adão morreu e ele comunicou o estado de morte para toda a sua descendência. Então, ele não morreu sozinho. Quem morreu foi toda a raça humana, porque Adão ali era o chefe representativo de toda a raça humana. Ele era o pai da raça humana e o chefe representativo de toda a raça humana. Ele era o chefe de uma aliança. Ele representava a raça humana. A obediência dele seria a obediência da raça humana. A desobediência dele seria a desobediência da raça humana. Então, ele, por conta de sua desobediência, ele foi castigado com a morte, e então essa morte foi passada de Adão para toda a raça humana. Em Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, não somente Adão pessoalmente pecou ali no Jardim do Éden, mas toda a raça humana pecou. Daí a morte veio de Adão para toda a raça humana. Todos pecaram, daí todos morrem, todos. Agora, como Deus é maravilhoso e misericordioso, isso é que é interessante em Deus, né? É que ele é muito misericordioso. Sendo ele misericordioso, foi o que ele fez? Ele dignou-se a fazer um segundo pacto. Ele dignou-se a fazer um segundo pacto. Esse segundo pacto é chamado de pacto da graça. Pacto da graça, né? Esse pacto é da graça porque ele mostra de onde vem a fonte e o poder das bênçãos que nós temos, a fonte e o poder das promessas que nós temos, a fonte e o poder da bem-aventurança que nós temos, a fonte e o poder da salvação que nós temos, é a graça de Deus. Por meio desse novo pacto, Deus concede aos pecadores a vida e a salvação.
né? Agora, só que diferente do pacto de obras. No pacto de obras, a condição para que o homem pudesse ter a vida era obedecer perfeitamente aquele pacto. Então, como o homem quebrou o pacto, ele não tem mais condição de alcançar a salvação através de sua própria obediência. A condição agora para que o homem tenha a vida e a salvação não é mais uma recompensa pela sua obediência, mas a condição agora é a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio, tomou o lugar de Adão e cumpriu perfeitamente o pacto de obras que Adão havia quebrado. Então, Cristo fez o que Adão não fez. Cristo viveu plenamente a lei de Deus, obedeceu cada detalhe da lei de Deus. Ele mesmo disse que não veio para quebrar a lei, para abrogar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu cada detalhe da lei, ele cumpriu o ir e o tio da lei. Cada detalhe, né? Então, por conta da obediência de Cristo, obediência perfeita em nosso lugar, a condição para que a gente alcance a vida e a salvação é exatamente a nossa fé nele, porque ele cumpriu por nós esse pacto. João capítulo 3, versos 14 ao 16, diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa passagem diz que agora a salvação e a vida eterna nós obtemos pela fé no Filho de Deus, crendo no que ele fez por nós na cruz do Calvário, crendo que ele morreu em nosso lugar, crendo que ele morreu por conta de nossa maldição, crendo que ele morreu por conta de nosso pecado. Aquele que crê em Jesus, aquele que confia em Jesus, aquele que recebe Jesus, tem a vida eterna, tem a salvação. Nesse pacto de graça, Deus concede o seu Espírito Santo a todos os que estão destinados para a vida, a fim de que eles sejam habilitados a crer. Então veja, Deus manda o seu Espírito e o Espírito vem e desperta em nós o dom da fé. A Bíblia, em alguns lugares, mostra que a fé é um dom de Deus. A fé não é algo natural do pecador. A fé é um dom de Deus. Certamente que o pecador exerce a fé. A fé é uma atividade do pecador, mas ela é primeiramente um ato de Deus. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é um dom que Deus nos dá através do seu Espírito. Então, quando Deus nos dá o dom da fé, aí nós exercemos a fé, nós exercitamos a fé. Então, a fé é uma obra divina e uma obra humana. É primeiramente uma obra de Deus, porque a fé é uma dádiva dele, ele é o doador, nós somos apenas o receptor, somos aquele que recebe a fé, e então nós praticamos a fé que Deus nos dá. Então, o Senhor nos dá o Espírito Santo para que nós exerçamos a fé. Em Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27, diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, o ensinamento aqui da Bíblia é que o Senhor nos dará o seu espírito para que ele nos capacite a andar de acordo com a sua palavra, a cumprir sua palavra, a obedecer sua palavra, a crer na sua palavra. Então, pelo Espírito em nós somos habilitados a andar nos estatutos do Senhor, a guardar o juízo do Senhor e a observá-los, né? E através do Espírito nós temos a capacidade de clamar a Abba Pai, de chamar Deus de Pai. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, né? Então nós temos aqui o ato do homem confessar com a boca e crer com o coração.
E é exatamente o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e o capacita a se arrepender dos seus pecados, quem o capacita a crer em Jesus no seu coração e a confessá-lo com a sua boca. Enquanto o Espírito Santo não capacita o homem a crer em Jesus e a confessá-lo com sua boca, ele continuará no seu estado de perdição. É o Espírito que vem e traz a vida ao pecador, que está morto no seu pecado. Então, quando o Espírito traz a vida ao pecador, ele o capacita a crer em Jesus Cristo. Então, a salvação é uma obra da graça de Deus, daí o pacto da graça, né, que Deus fez com o homem. E nesse pacto nós temos a vida pela fé em Jesus Cristo. Um terceiro ponto aqui é o pacto da graça no tempo da lei, né? O tempo da lei aqui a gente quer falar do Velho Testamento. Então, a época da lei, né, a época em que vigorava a lei no Antigo Testamento, lá já havia o pacto da graça. Isso é importante, viu? Porque hoje a gente tem a teologia dispensacionalista, né? E essa teologia diz que a graça é uma coisa só do Novo Testamento e a lei é só do Velho Testamento. O evangelho é só do Novo Testamento, não tem evangelho no Velho Testamento. Isso é um grande engano dos teólogos dispensacionalistas. Nós temos muita graça no Antigo Testamento, como nós temos muita lei no Novo Testamento, né? Então, os dispensacionalistas fazem assim, no Antigo Testamento só tinha lei, não tinha graça, não tinha evangelho, e no Novo Testamento não tem lei, só tem graça, só tem evangelho. Engano. Nós temos muita graça no Antigo Testamento e temos muita lei no Novo Testamento. Então, devemos ter cuidado para não seguir o caminho dos dispensacionalistas, né? E entender que antigamente, no Antigo Testamento, não tinha graça, né? A graça é só do Novo Testamento. E que no Novo Testamento não tem lei. Tem lei sim no Novo Testamento e tinha graça sim no Antigo Testamento. Então veja, na época do Velho Testamento, o pacto da graça foi administrado através de tipos e ordenanças, como sacrifícios, circuncisão, cordeiro da Páscoa, etc. Tudo isso prefigurava Cristo que havia de vir. Então, Deus mostrando que ia abençoar o povo através de Cristo, então prefigurou Cristo através dessas coisas aí, sacrifícios, circuncisão, cordeiro da Páscoa. Por exemplo, Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então, aquilo que viria de forma real no Novo Testamento foi mostrado de forma figurada, como sombra no Antigo Testamento. Hebreus capítulo 8, 4 e 5. Ora, se ele que é Jesus, se Jesus estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, porque ele não foi da descendência de Arão. Os sacerdotes eram da descendência de Arão. Então, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, nem mesmo visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas. Então, nós temos aqui Deus mostrando o que iria mais tarde, na época do Novo Testamento, fazer com o povo. Ele faz no Antigo Testamento em forma de figura. Então, por exemplo, Cristo revelou a graça de Deus, mas Cristo era revelado no Antigo Testamento através dos sacrifícios, por exemplo, através dos cordeiros sacrificados. Então, tudo aquilo ali apontava para Cristo. O sangue derramado dos animais apontava para o sangue derramado de Cristo. Então, com Cristo, Deus manifestaria sua graça de forma plena. No Antigo Testamento, ele manifestou sua graça de forma figurada, através de sombra, mas era a graça de Deus. Era a graça de Deus lá no Antigo Testamento. Veja, essas coisas lá no Antigo Testamento, na época de sua administração, essas coisas eram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, pois por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna.
Então, tudo apontava para o Messias, né? Então, essas coisas, através dos sacrifícios, do tabernáculo, né? Através de tudo isso, Deus estava mostrando, em termos de figura, de sombra, ele estava instruindo, estava edificando os seus eleitos na fé do Messias que estava por vir, por quem nós teríamos a remissão dos nossos pecados. O que nós aprendemos aqui é que os crentes da época do Velho Testamento eram salvos, né? Eram salvos. A salvação deles era baseada na fé do Messias, na fé de Cristo que ainda viria. Eles criam na promessa de Deus de que mandaria o Messias, o Salvador, né, para morrer por eles, e como consequência Deus lhes dava a salvação. Então eles faziam sacrifícios, porque Deus pedia que eles fizessem sacrifícios para que seus pecados fossem cobertos. E então aquilo ali falava exatamente do Messias que viria. Pela fé na promessa de Deus, eles eram salvos. A salvação nunca foi pelas obras. Dispensacionalistas dizem, antigamente, no Velho Testamento, a salvação era pelas obras, no Novo Testamento é pela graça. A salvação nunca foi pelas obras. A salvação, em todo o tempo, sempre foi pela graça. Deus próprio providenciou o meio de salvação do povo. Então, quando o povo fazia sacrifício, foi porque Deus graciosamente criou aquele meio, e o povo, obedecendo aquele meio que Deus estabeleceu, o povo era salvo. O povo cria naquilo que Deus estava fazendo, que apontava exatamente para o seu filho, que viria mais tarde morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, a salvação sempre foi pela fé no Cristo, no seu sangue que seria derramado mais tarde. Então, os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela fé no Salvador que ainda viria e morreria na cruz para a sua salvação. Já os crentes do Novo Testamento são salvos pela fé no Salvador que já veio e morreu na cruz para a sua salvação. Então, veja bem, pensa aqui, o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento, eles estão virados face a face um para o outro. Eles estão olhando de frente um para o outro. No meio entre um e outro, né, no meio entre o povo do Velho Testamento e o povo do Antigo Testamento, nós temos a cruz de Cristo. Então, note que eles estão olhando para o mesmo objeto da fé, estão olhando para o mesmo objeto da salvação, que é a fé em Jesus Cristo. Então, a salvação do homem em todo o tempo sempre foi pela fé no sacrifício de Jesus. No caso do Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo através de sombra, de figura, e no Novo Testamento através do sacrifício real de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento o povo era salvo pela fé no Messias que ainda viria. E no Novo Testamento nós somos salvos pela fé no Cristo que já veio, que já derramou seu sangue na cruz do Calvário, que já sacrificou por nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em quarto lugar, né, certamente por último aqui, o pacto da graça no tempo do Evangelho, né, no tempo do Novo Testamento. Né? A época do Novo Testamento, o pacto da graça foi administrado de forma diferente de como foi administrado na época do Velho Testamento. Então, lembre-se, na época do Velho Testamento, aquele pacto foi administrado por figura, por sombra, foi administrado por sacrifícios, por circuncisão, foi administrado assim, lá na época do Velho Testamento. Já na época do Novo Testamento, ele não é mais administrado dessa forma. De que maneira ele é administrado no Novo Testamento? O pacto da graça no Novo Testamento é administrado através da pregação da palavra e da ministração dos sacramentos do batismo e da ceia. Né? Então o Senhor estabeleceu que nós devemos celebrar o pacto da graça hoje, não mais matando animal, não mais nos circuncidando, não mais vivendo em figura e sombra, mas agora pregando a palavra, chamando os homens a crer em Cristo e ministrando sobre aqueles que creem os sacramentos do batismo e da ceia. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20 diz assim: Ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações. Então, aqui está o ato de anunciar o evangelho, o ato de pregar o evangelho, o ato de pregar a palavra. Como é que a gente faz discípulos de Cristo? Pregando a palavra, anunciando a palavra aos pecadores. Portanto, e de fazer discípulos é a pregação da palavra. Aí depois disso, o que acontece com aqueles que se convertem? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Então, nós temos aqui, primeiramente, a ordem de se pregar a palavra, para que pecadores sejam convertidos, e eles sejam ensinados a guardar as coisas que estão na palavra, e então esses novos discípulos devem ser batizados. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 ao 25, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, o que é que nós temos aqui? O sacramento da Santa Ceia, a ordenança da Santa Ceia. Então, Jesus estabeleceu o sacramento do seu corpo e do seu sangue, que é a ceia. A ceia que é celebrada com pão e vinho. O pão que simboliza o corpo de Jesus e o vinho que simboliza o sangue de Jesus. Né? E nós, então, devemos celebrar isso até que Jesus Cristo venha. Então, o pacto da graça hoje não é mais feito com matança de animais, mas o pacto da graça hoje é celebrado com a pregação da palavra e com a ministração dos sacramentos do batismo e da ceia, para aqueles que creem na palavra do Senhor, para aqueles que se tornam membros da igreja do Senhor. O pacto da graça no Novo Testamento é mais simples e tem menos glória externa. Aqui no Novo Testamento, então repito, não tem mais sacerdote, aqueles homens com aquelas roupas bonitonas, especiais, né? Não tem mais o tabernáculo, o templo, que era o centro de tudo, a adoração só podia ser ali. Né? Hoje nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, e isso pode ser em qualquer lugar, em casa, debaixo do pé de árvores, no carro, no trem, no metrô, no ônibus. O templo em nossos dias, ele tem apenas valor como sendo um lugar para onde todo mundo vem a adorar a Deus, para que a gente não fique isolado em casa. E a gente tem que cumprir a ordem do culto coletivo, então a gente estabelece um lugar central para que as pessoas venham cultuar a Deus de forma coletiva. Não significa isso que o culto agora tem que se limitar ali, eu só posso cultuar a Deus quando eu for para a igreja. Se eu não for para a igreja, eu não posso cultuar a Deus. Se eu for para o templo, eu cultuo. Se eu não for para o templo, eu não cultuo. Né? Então, nos dias que a gente não tem culto no templo, os irmãos em casa cantam, oram, leem a Bíblia, louvam a Deus, adoram a Deus, e Deus recebe o seu louvor. Mas tem aqueles dias estabelecidos pela igreja, né? No nosso caso aqui, da nossa igreja, domingo, quinta e terça. Domingo nós temos culto de manhã e de noite, na terça nós temos culto de oração, na quinta nós temos culto de doutrina. Então, os irmãos vêm para o templo como um ponto de encontro, como um lugar de encontro. Mas o templo hoje ele não é sagrado como era no Antigo Testamento. O templo apontava para Cristo, bem como apontava para o corpo de Cristo, que era a igreja, né? Que era a igreja. Então, hoje nós não temos, essas coisas no Antigo Testamento eram figura das coisas que viriam trazidas por Cristo. Então veja, hoje no Novo Testamento nós não temos mais aquele sacrifício de animais, aquela matança de animais, não temos mais sacerdotes com aquela veste, não temos mais o tabernáculo, o templo como um lugar sagrado. Isso, então, o pacto do Novo Testamento é mais simples e tem menos glória externa do que no Velho Testamento. Todavia, no Novo Testamento, o pacto é administrado com mais plenitude, mais evidência e mais eficácia espiritual. Por quê? Porque no Novo Testamento não tem figura, não tem sombra. O que tem no Novo Testamento é realidade, é a imagem real das coisas. Enquanto que no Antigo Testamento, o que existia era apenas figura e sombra. Então, no Antigo Testamento, as pessoas viam Cristo nos animais, nos sacerdotes, nos sacrifícios, no templo. Então, nos dias do Novo Testamento, Cristo foi visto pessoalmente como ele é.
ele se revelou, né, como o Deus encarnado. Então, o pacto no Novo Testamento ele tem mais eficácia espiritual, né? Ele tem mais plenitude, mais evidência. Um detalhe aqui, irmãos, para o qual chamo sua atenção, é que não há dois pactos da graça. Tá? Há dois pactos no sentido de um pacto de obras, foi aquele que Deus fez com Adão no Jardim do Éden, e aquele pacto Deus promete a vida a Adão, e ameaça Adão com a morte se ele não cumprisse aquele pacto, a promessa do pacto, a condição de receber a vida daquele pacto era a perfeita obediência de Adão. Então, esse é um pacto. E o outro pacto, né, que Deus fez com Cristo, e com Cristo, com os crentes, né, em Cristo com os crentes. E tem um pacto de obras e um pacto de graça, mas não tem dois pactos da graça. Um pacto da graça no Antigo Testamento e um pacto da graça no Novo Testamento. A diferença é na administração. Ele no Antigo Testamento foi administrado de uma forma e no Novo Testamento ele é administrado de outra forma. Mas existe apenas um único e mesmo pacto da graça que é administrado de maneiras diferentes. A minha conclusão é a seguinte: devemos louvar a Deus por não nos deixar perdidos em Adão, mas em providenciar a nossa salvação através da vida, morte e ressurreição de Jesus, o seu Filho. A nossa salvação não depende de nossa obediência incerta e imperfeita, mas a nossa salvação depende da obediência certa e perfeita de Jesus, que cumpriu perfeitamente as exigências do pacto de obras em nosso lugar. Então, a Cristo seja o louvor, a honra e a graça pelos séculos dos séculos. Amém.